Então tá. Bom, então nós vamos falar sobre a alquimia cósmica do universo, sobre a origem dos elementos químicos da tabela periódica. Nós queremos entender como os diferentes elementos químicos foram formados e são produzidos nos diferentes ambientes astrofísicos. Então, nós vamos falar sobre a história térmica do universo, ou seja, a lei de Hubble e a expansão do universo, sobre o Big Bang, que é onde todo o universo dá início, sobre as diferentes eras, de maneira bem didática, né? A gente divide essa história térmica do universo na era da radiação, na era das partículas, a era da nucleossíntese primordial, que explica a produção de hidrogênio, hélio e lítio, sobretudo, a era da recombinação, a era presente, e nós vamos então, como atividade, fazer uma demonstração de como é que acontece, né? Como é que a gente chega à lei de Hubble e sobre a expansão do universo. E como é que a gente pode usar a lei de Hubble para determinar, por exemplo, a idade do universo. Bom, então a pergunta fundamental nessa história térmica do universo é de onde vêm os prótons, os nêutrons e os elétrons. Então quando a gente olha para a tabela periódica dos elementos químicos, a gente olha para átomos. Então os átomos, todos os átomos, são compostos de partículas fundamentais, de prótons, de nêutrons e de elétrons. Então, para entender como os elementos químicos se formam, cabe essa pergunta: de onde é que vêm os prótons, nêutrons e elétrons? E a resposta é exatamente: esses prótons, nêutrons e elétrons, eles vêm do Big Bang, 13,8 bilhões de anos atrás. Para chegar aí, nós temos também que voltar historicamente à ideia de expansão do universo. Então, até ali, mais ou menos 1929, metade, um pouco menos da metade do século XX, o astrônomo Edwin Hubble, analisando, por exemplo, a velocidade e a distância das galáxias, ele conclui de que o universo está em expansão. E essa expansão do universo significa que quanto mais distante eu estou, né, quanto mais distante essa galáxia está localizada, maior é a velocidade dela. Então, se isso acontece, significa que o universo teve um momento inicial. Esse momento inicial a gente chama de Big Bang. E essa relação entre velocidade e distância é uma forma de medir essa expansão do universo. E a expansão do universo, ela não significa que nós estamos no centro do universo. Essa expansão significa que em qualquer lugar, em qualquer galáxia que eu esteja, eu vou olhar para as outras galáxias e vou ter a mesma sensação de que quanto mais distante essas galáxias se encontram de mim, maior vai ser a velocidade delas. Bom, então, um outro conceito importante para a gente entender a história térmica e a origem dos elementos químicos primordiais, hidrogênio, hélio e lítio, e também nos outros elementos que seguem, os elementos mais pesados, um conceito fundamental é o conceito de temperatura. Esse conceito de temperatura está associado com a medida do nível de agitação de partículas que vão formar um corpo, né? Ou seja, a energia interna ou energia cinética, como a gente chama. E dependendo da configuração dos átomos, né, dessas partículas, formando as diferentes estruturas, nós vamos ter o estado no estado frio, morno, quente ou muito quente. Então, quanto mais agitadas estão as partículas, significa que a temperatura ali é muito quente. Quanto menos agitada, nós vamos ter um corpo mais frio. Então, a temperatura para nós está associada com a agitação das partículas. Outra coisa fundamental também é fazer essa distinção entre as diferentes unidades de temperatura, né? Então, aqui eu mostro para vocês como é que a gente usa essas escalas. Então, basicamente, a gente usa as escalas mais comuns em astronomia, a escala grau Celsius ou a escala Kelvin. Então, 373 Kelvin equivale a 100 graus Celsius. 273 Kelvin equivale a 0 graus Celsius. Então, a escala Kelvin é uma escala conveniente porque ela não apresenta números negativos. Então, menos 273 graus Celsius corresponde a 0 Kelvin. Então, eu não preciso pensar em números negativos para definir a escala Kelvin. E a escala Kelvin, no final, então, é a escala Celsius mais 273. Bom, por que isso é importante? Porque esse gráfico ilustra para nós a história térmica do universo. Então, a história térmica do universo, eu posso imaginar que o universo começa nesse momento 1, ou seja, no momento Big Bang, menos de 10 a menos 43 segundos depois do Big Bang, ou quando as temperaturas estão muito altas, da ordem de 10 a 32 Kelvin. Então eu posso dividir essa história térmica do universo, né, no sentido de que eu posso pensar tudo o que acontece antes de 10 a menos 43 segundos e as temperaturas são muito altas, 10 a 32 kelvins, e 13,8 bilhões de anos depois, quando a temperatura baixou para 3 kelvins. Então,
13,8 bilhões de anos é a idade atual do universo. Ou seja, tudo que eu consigo observar está limitado no espaço e no tempo. 13,8 bilhões de anos é o que eu consigo, onde a gente está na história térmica do universo. Então, nesse momento 1, por razões didáticas, eu vou dividir aqui em diferentes momentos, né? No momento 1, Big Bang, todas as forças estão juntas. O universo vai se expandindo com o tempo e à medida que ele se expande, ele se resfria com o tempo. Bom, como as forças estão todas juntas, então aqui a gente sabe quais são as 4 interações fundamentais: a força gravitacional, a força fraca, a força eletromagnética e a força forte. Essas 4 interações fundamentais que descrevem o comportamento na natureza. No Big Bang, essas forças estariam juntas. E à medida que o universo vai se resfriando, vai se expandindo, as forças vão se separando, sendo que a gravidade é a primeira delas a se separar. Então, nesse momento 2 da história térmica do universo, a gente tem a era da radiação. A era da radiação é composta por fótons. Nós já vimos o conceito de fóton. Então, fótons são partículas que estão associadas com o campo eletromagnético. Então, esses fótons estão bastante presentes nesse momento da história térmica do universo. E nesse momento 2, quando o universo tem apenas 10 a menos 10 segundos de vida e a temperatura já baixou para 10 a 15 Kelvin, a gente acredita que o universo sofreu um processo chamado de inflação. Ou seja, ele sai do tamanho da semente de uva e vai rapidamente, numa escala de tempo muito curta, para o tamanho de uma bola de futebol americano. Então, nesse momento de inflação, uma grande quantidade de energia é liberada. E essa quantidade de energia nos ajuda a entender, por exemplo, por que o universo hoje ele é homogêneo e ele é isotrópico, ou seja, ele é invariante por rotação ou por translação. Em qualquer lugar que eu olho, eu vou medir sempre a mesma coisa, essa é uma assinatura de isotropia, e quanto mais distante eu vou em grandes escalas, o universo é praticamente homogêneo. Então é por conta dessa inflação que a gente consegue explicar um pouco a homogeneidade e a isotropia do universo.